Bom, então dando continuidade ao nosso conteúdo de história, nós vamos observar então que a vida do escravo, ele trabalhava muito, tinha uma má alimentação, péssimas condições de higiene e também vários castigos físicos. A vida útil do escravo, ou seja, a vida que ele tinha depois de que ele começava a trabalhar, ela não passava de 5 a 10 anos de trabalho. Já os escravos domésticos, a gente vê que eles tinham que eram escolhidos aqueles mais bonitos, mais dóceis, mais confiáveis. Eles recebiam roupas melhores e uma alimentação. Então, uma alimentação que era um pouco melhor. Então, eles viviam mais tempo. Claro que não era uma situação ideal. A gente vai observar então que os escravos, devido a eles terem uma péssima condição de vida, devido a eles sofrerem bastante, nós vamos observar então que os negros, os escravos, eles sempre procuravam reagir e lutar contra a escravidão de várias maneiras. A gente tem aí, por exemplo, exemplos de como os escravos eles resistiam, eles lutavam contra a escravidão. Eu estou citando nesse slide 7 exemplos de resistência negra durante a escravidão aqui no Brasil. A gente vê, por exemplo, que eles acabavam então fugindo para o meio do mato e formando as comunidades que eram chamadas de quilombos, certo? Quilombo eram comunidades formadas pelos negros fugitivos e nessas comunidades eles produziam tudo o que precisavam para se alimentar, realizavam comércio com o povoado vizinho e a gente vê então que era uma forma de resistência. Segundo ponto, a gente vê que eles muitas vezes adoeciam. A gente vê que eles entravam em depressão e acabavam morrendo, né? Que era o que nós hoje chamamos de depressão. Era chamado de banzo. Era o sofrimento que eles tinham, a saudade que eles tinham da sua terra. Nós vamos ter aí o terceiro, por exemplo, ponto. A terceira forma de resistência que a gente vê aí, por exemplo, era o suicídio. Nós vamos observar então que, devido ao castigo que eles tinham, muitas vezes eles chegavam a cometer o suicídio, enforcando-se ou propriamente envenenando-se. A gente vê então que era também uma das formas de resistência. A gente vê, por exemplo, em relação às fugas, as fugas elas eram individual, coletiva. Algumas pessoas fugiam para proteção de negros que já eram livres em outras cidades, ou então para dificultar a captura e garantir a subsistência, eles formavam uma comunidade chamada de quilombo, né? Então a gente vê que eles fugiam, formavam as comunidades quilombo, muitos adoeciam. Nós temos aí cometiam suicídio, enforcavam-se ou envenenavam-se. Nós temos aí o quarto. As mulheres elas provocavam o aborto também para que os seus filhos não tivessem o mesmo sofrimento que ela. Então era comum as mulheres abortarem, sendo provocado. Nós temos aí o quinto. Eles assassinavam os feitores e patrões, não é? Os feitores, pessoas que vigiavam eles. Sexto, colocavam fogo nos canaviais, destruíam também parte das plantações, colocavam dentes quebrados nas máquinas que iam moer o engenho de que moer a cana-de-açúcar e acabava então dificultando a produção. E a gente vai observar então, principalmente que eles acabavam incendiando os canaviais de açúcar, os dentes quebrados eram jogados na moída do engenho para dificultar as máquinas de funcionarem e eles acabavam então comprometendo ou dificultando a produção. E a gente vai observar então que além de colocar fogo no canavial, eles também quebravam as máquinas de engenho. Eram os locais onde eles produziam o açúcar. E a gente vai observar então que essas foram então as formas de resistência que muitas vezes eles então começavam a lutar, principalmente para fugirem daquela escravidão. Então, se eles viviam mal, se eles estavam passando por dificuldade, a forma que eles tinham de lutar contra essa escravidão era sabotando a produção, era quebrando as máquinas, era atacando os senhores, era fugindo. E para onde eles fugiam, eles então chamavam de quilombos. Sempre vocês vão ouvirem falar, e quem viaja, por exemplo, muito para a capital de Alagoas, nós vamos ter então Maceió. Vocês vão verem que a cidade de Maceió
é uma cidade que ela é muito importante, porque quando a gente vai para Maceió, daqui de Pernambuco para lá, a gente vai passar por uma cidade chamada de Palmares. E lá em Palmares foi onde se formou o maior quilombo, a maior comunidade de negros que existiu aqui no Brasil e que também se tornou de grande importância, tanto porque ela foi a maior, como também hoje ela é o símbolo de resistência da população negra aqui no Brasil, dando início então a uma data muito importante no próximo mês, no mês de novembro, que é o dia da chamada Consciência Negra. Foi o dia da morte de um grande líder da resistência negra chamada de Zumbi dos Palmares.